Que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta
venho a ti, Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos em espírito, reunidos em família, neste dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu a cada um de nós. Graças a Deus. Nesta manhã estaremos estudando, dando prosseguimento aos estudos das cartas de Paulo. E hoje vamos iniciar o estudo no livro de Filipenses. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Filipenses e hoje estaremos estudando os capítulos 1 e 2. Coloca aí no telão o tema de hoje. Um tema muito importante, né? Vitória apesar do sofrimento. Muito importante. E nós vamos estar estudando hoje e temos dois objetivos. O primeiro deles é saber entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Quem não tem dificuldades? Quem não sofreu? Tenha certeza, meu irmão, que nós temos a vitória. E essa vitória pode ser alcançada mesmo em meio ao sofrimento. Esse é o primeiro objetivo, ter essa compreensão. E o segundo, buscar a vitória em meio ao sofrimento. Tendo essa compreensão, vai ser fácil alcançar a vitória. Você crê nisso? Amém? Muito bem. O texto de hoje, que nós vamos ter como texto básico, está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, né? Abra a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Está no telão também. Se você puder colocar em tela cheia, meu irmão, para a gente poder acompanhar. Vamos todos ler juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que versículo maravilhoso. Oremos ao Senhor. Ó Pai, obrigado pela oportunidade que temos de nos deliciar com a Tua palavra. A Tua palavra é alimento. E neste momento estamos diante deste banquete maravilhoso. Por isso, Pai, nos alimenta, pelo Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nesta manhã. Rogamos que todos os nossos irmãos aqui reunidos sejam cheios da Tua palavra, sejam cheios do Teu Espírito. Nós te pedimos, desde já agradecidos, em o nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem. O que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? Como entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza de dor, se é por negligência ou se é por entrega ao Evangelho? Você acha que é possível ter vitória sobre o sofrimento? Vamos pensar conosco nessas perguntas e encontrar
na Bíblia as respostas para essas questões? Na hora do sofrimento, o ânimo é pouco e às vezes a gente pensa que seguir a Jesus pode ser um tanto quanto difícil e doloroso. Mas a Bíblia tem as respostas, a palavra para que você conseguir alcançar a vitória. Por isso, meu irmão, não desista no sofrimento. Permita que Deus lhe ajude. Como lidar com o sofrimento tem sido uma das grandes indagações da nossa vida. Por isso, esse texto que Paulo escreve aos Filipenses, mesmo estando preso, ele ensina aos crentes a compreenderem que, mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefícios para o reino de Deus. O Senhor é soberano, nós já sabemos disso. Ele controla tudo, Ele tem tudo em suas mãos. Então, o sofrimento não é sinal que Deus lhe abandonou. Se você ama Jesus, não há nada nesse mundo que possa nos separar dele, né? Nós já sabemos disso. Nem nada, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Certamente Jesus não vai lhe abandonar. Ele está sempre ao seu lado para lhe consolar e para lhe fortalecer. Ele vai lhe ajudar a alcançar a vitória, mesmo com o sofrimento. E quando a convicção, a certeza para alcançar a vitória, apesar do sofrimento, jamais haverá a perca de esperança se você tem a convicção, se você tem compromisso com a verdade. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos fazer algumas colocações e vamos compreender como encontrar a vitória apesar do sofrimento, tá? O primeiro tópico que nós vamos abordar é vitória apesar do sofrimento. Ela é possível quando utilizamos a nossa vida a serviço do reino de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço do reino de Deus, isto é, quando a gente se coloca à disposição de Deus, nós conseguiremos a vitória, isto é, nós alcançaremos a vitória. Por isso, vamos abrir Filipenses no capítulo 1 e versículo 12. Leiam comigo. Filipenses 1:12. Paulo diz assim, quero que saibam, meus irmãos, aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo tinha a consciência, certeza, pela experiência que ele tinha com Deus, pela intimidade, que tudo o que acontecia na sua vida, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. A vida de Paulo, mesmo em meio aos desafios, o sofrimento e dor, porque quando ele estava escrevendo dando esse testemunho, ele estava preso, né? Era uma vida útil ao serviço de Deus. Paulo não se deixava destruir por causa do sofrimento. O sofrimento também não tirava de Paulo o foco da sua vida e do cumprimento de sua missão de pregar o Evangelho, de proclamar a palavra. Provavelmente alguns líderes romanos pensavam que se prendessem Paulo, iria de alguma maneira frear o avanço do cristianismo. Ele estava preso lá pelos romanos, né? Quem sabe, já que Paulo estava preso, haveria a dispersão dos cristãos e o abandono da fé. Certamente, se acontecesse algum evento dessa maneira hoje, parecido, né?
muitos haveria desistência, né? Na verdade, o evangelho não foi e nem jamais será destruído. A verdade sempre prevalecerá, sempre. Mesmo quando nos sentimos limitados, sofridos ou com alguma deficiência ou dificuldade, jamais podemos perder o foco da nossa missão. Sempre o progresso do evangelho e não o nosso progresso pessoal. Deve ser o reino de Deus. Aí Paulo testemunhava que sua missão era em função do compromisso com Cristo. Ele testemunhava para a guarda pretoriana. Quem não sabe, a guarda pretoriana era a guarda específica lá de César, né? Dos romanos, né? E Paulo pregava com intensidade para eles, mesmo preso, né? Paulo tinha todas as razões para ficar triste, para ficar desalentado, mas Paulo aproveitava bem cada oportunidade. Aqueles que trabalhavam para o governo, os soldados, né? Faziam a segurança de Paulo, ouviram intensamente o seu testemunho de fé. E esse testemunho que Paulo falava e demonstrava se espalhava mais rapidamente. Paulo, mesmo preso em cadeias, era missionário. Paulo preso, palavra livre. Aí eu lembro do nosso slogan de hoje, né? Igreja, prédio fechado, igreja aberta, igreja viva. Esse versículo parece que foi feito para nós hoje, né? Nós estamos, de certa forma, presos, né? Todos aqui em casa, sem poder se movimentar nesses dias de lockdown, né? Todos presos, mas a palavra de Deus jamais pode ser contida, pode ser aprisionada. Nós estamos livres e por isso temos a vitória. Amém? Eu não ouvi. Amém? Muito bem. Eu queria que vocês aí em casa pudessem compartilhar uns com os outros alguma experiência que já passou por sofrimento sendo cristão, né? Já passou por alguma experiência que sofreu por causa do evangelho. Pense aí, compartilhe com os que estão ao seu lado, né? Isso serve para nossa edificação, né? E se você quiser, compartilhe também no nosso grupo, porque aí você edifica e com a sua experiência você ajuda também, edifica outras pessoas. Amém? Muito bem. Vamos avançar um pouco. Como a vitória é possível? A vitória é possível sobre o sofrimento, porque mesmo no sofrimento não perdemos a nossa intensa expectação. Lá no versículo 1, no versículo 20 do capítulo 1, nós lemos o texto: conforme a minha imensa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu lendo o livro de Filipenses, estudando ele, eu acho que Paulo realmente nos dá lições importantíssimas. Depois de muita experiência, Paulo podia afirmar, e aí se os irmãos tiverem a oportunidade de aprofundar a leitura do livro de Filipenses, Paulo tinha uma dúvida, eu não diria uma dúvida cruel, não, uma dúvida salutar. É melhor me encontrar com Jesus ou ficar nessa terra ajudando os irmãos? Quando há convicção, meus irmãos, do compromisso com a verdade, jamais se pode perder a esperança. Então, o que é que nutre
a nossa esperança. Somente quando as coisas parecem estar de forma confortável e agradável? Não, de jeito nenhum. Paulo diz: aquele que começou a obra certamente vai aperfeiçoar na vida de cada um de nós. E então Paulo fala dessa ardente expectativa. Essa expectativa e esperança de Paulo não era em torno de si mesmo. Essa esperança não era uma esperança egoísta. Não era uma esperança antropocêntrica. A ideia aqui do texto é no sentido de que jamais Paulo se faz cabisbaixo, sentindo derrotado, deprimido. Essa ardente expectativa está de cabeça erguida, de olhos postos no Deus Supremo. Marchar não apenas com as pernas, mas com o coração, com a vida. Mesmo que você esteja detido, debilitado, limitado, preso, ou quem sabe algemado, acorrentado, mas o coração anda veloz, porque nós somos seres espirituais. Esse corpo apenas é uma passagem, é um momento. Por isso que Paulo, né, com essa, mesmo limitado, debilitado, né, os olhos postos no Supremo Pastor, né? Não deixe, meus irmãos, que nada neste mundo, nem mesmo as lágrimas, tirem você de sua ardente expectativa de fé e esperança no Autor e Consumador da nossa fé. Glória a Deus. Eu espero, sinceramente, que quando Deus nos chamar, encontrar cada um de vocês, meus irmãos, né? Amém? Que lição maravilhosa podemos aprender com a palavra do Senhor. Mas vamos prosseguir? A vitória é possível sobre o sofrimento porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus Cristo. Abra aí em Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 10 e 11. Este versículo é por demais poderoso, né? Veja só. Filipenses capítulo 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, se vocês observarem aí o texto que nós lemos lá no versículo 2, se os irmãos acompanharem aqui a partir do versículo 5, Paulo faz um apelo dizendo assim, ó: tenham em vocês o mesmo modo de pensar como Jesus Cristo. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar em Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus é linda demais. Se vocês observarem aí o versículo 4, que ninguém procure os seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. É bem aí onde reside o motivo da nossa tristeza e sofrimento. Porque nós temos uma tendência natural, né, de sempre buscar o que é bom para nós, o que é melhor para nós. Nós em primeiro e depois nós, né? E quando terminar tudo, nós. Esse é o problema nosso. A gente só pensa em nós. Que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É errado pensar só em nossos interesses? Não, não é errado não. Mas nós
também precisamos pensar nos outros. Jesus também sofreu. Ora, Jesus, o nosso mestre, sofreu. Quem é nós? Quem somos nós de não querer sofrer? Jesus, houve um sofrimento voluntário. Jesus deixou o seu estado de glória e de exaltação para viver o estado de humilhação. Ele optou sofrer por nós. Ele escolheu sofrer por nós. Jesus, ele tinha a natureza de Deus, lá no versículo 6. Mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de ser Deus, da sua natureza divina, e optou pela natureza humana. A natureza humana é uma natureza sujeita, limitada, sujeita ao sofrimento, com suas limitações, as suas fraquezas. Eu pergunto, meus irmãos, quem é o foco da sua vida? Quem é o foco da sua gratidão? A resposta, sem titubear, Jesus Cristo deve ser a razão da nossa existência. Nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico, isto é, Jesus o centro de tudo na nossa vida. Jesus é e sempre será o centro da nossa vida, mesmo apesar do sofrimento. Ele faz com que nós experimentemos a vitória. Paulo enfatiza aí o senhorio de Cristo. Os gnósticos, haviam rejeitado o senhorio de Cristo, reduzindo Jesus a como sendo apenas um ser de poder angelical. Paulo enfatiza que o senhorio de Jesus Cristo, sem ele é impossível ou inadmissível viver a vida sem admitir o reino do Senhor, Aqui eu tenho alguns exemplos quando Paulo fala sobre esse título, título de fé, de dar o testemunho. Alguns irmãos, na época de Paulo, demonstraram fé e também sofreram perseguições e até mesmo morte por causa do evangelho, A profissão de fé que nós fazemos hoje, quando vamos ao batismo, são apenas declarações e manifestações que nós fazemos ao público, Mas lá na época, quando Paulo escreveu, pessoas demonstravam a sua fé e algumas vezes lhe custou a vida. Por exemplo, a ordem do imperador César é que todos declarassem: César é o Senhor. E os cristãos fiéis que negaram, essa imposição de César e declararam: Jesus é o Senhor. Inácio, lá na Antioquia, foi levado no reinado do imperador Trajano para ser dilacerado pelas feras somente porque não negou o nome de Jesus, isto é, ele rejeitou declarar que César era o Senhor, e por isso ele foi entregue às feras no Coliseu para ser dilacerado pelas feras, Policarpo, quando foi ordenado pelo procônsul Estácio a amaldiçoar Jesus, disse que depois de ter servido a Jesus por mais de 80 anos, jamais poderia blasfemar sobre o seu rei e salvador, e por isso lhe custou a morte. Sabe como que ele morreu? Queimado na fogueira. Isso são exemplos de irmãos nossos que, pela sua declaração de fé, a sua profissão de fé, morreram por causa do evangelho. A vida do crente, meus irmãos,
precisa exaltar o nome do Senhor, o nome que é acima de todos os nomes. E isso às vezes pode causar sofrimento, mas isso certamente nos dá vitória. Esse corpo vai passar. O coro angelical anunciado lá em Jesus, o nascimento do Salvador, né? Nesse nome, a salvação. Na cidade de Belém nasceu o Senhor, que será o Salvador de todos. Deus, o Pai de Jesus, lhe deu esse nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Amém? Glória a Deus. Até aí todos entendidos? Então certamente nós teremos vitória. E essa vitória só será possível sobre o sofrimento quando aprendemos a nos alegrar no Senhor. Abram aí em Filipenses, no capítulo 2, versículos 17 e 18. Está escrito: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida para o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo por todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Olhe, isso é um paradoxo. Veja só, paradoxo é uma figura de linguagem que expressa duas verdades. Não é contradição, é paradoxo. Por exemplo, é possível alegria quando se chora? É possível alegria quando se tem dor? É possível alegria quando se tem eventos contrários e tristes? É possível quando há ameaça de morte? Pois é, tudo isso aconteceu e Paulo dando esses exemplos, né? Paulo estava preso, já com a intenção de ser morto por causa do evangelho, e mesmo assim ele diz: estou alegre e me regozijo com todos vocês. Isso é o paradoxo do cristianismo. Alegria mesmo diante das diversidades. Oferecido como libação pelo sangue, fala do holocausto em que os réus, as vítimas, eram levadas depois da morte. Era semelhante ao oferecimento de sacrifício após serem mortos, né? Paulo estava falando da sua morte e tudo que envolveria a sua humilhação pela crueldade humana. Mesmo assim, Paulo enfatiza: eu me alegro e quero que vocês também se alegrem. Não se alegrar por causa da morte, por causa do sofrimento, mas alegria porque estamos a serviço do Senhor. Alegria em toda circunstância é um aprendizado de fé. É um tipo de alegria que é traduzido como felicidade, mais do que um sentimento, uma atitude. É possível desprezar a crueldade humana, a injustiça sofrida, mas jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado da fidelidade e de entrega ao Senhor. Quando nós sabemos o nosso propósito, o nosso objetivo, a nossa missão, essas coisas que porventura pareçam ser dolorosas, na verdade nos traz a alegria de serem cristãos. Aí você pode pensar: mas isso é sadismo, né?
querer sofrer. Não, de forma nenhuma. O sofrimento algumas vezes poderá fazer parte da nossa vida, da nossa experiência. E eu digo isso, sofrimentos, por causa do Evangelho. Entendam bem. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai toda agora ficar sofrendo e aí se alegar por isso. Não, entendam. Sofrer por causa do Evangelho. Vocês estão entendendo? Por isso essa vitória é possível. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. A vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Abra aí Filipenses capítulo 2, versículo 25. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Compartilhar a sua dor, o seu problema, as suas dificuldades, desenvolver relacionamentos sadios, isso é muito importante na vida do crente. Fale do seu sofrimento, não com lamúria, mas não com ingratidão, não com murmuração. Fale para exaltar Cristo na sua vida. Quando tivermos que falar de dor, de sofrimento, compartilhando as nossas lágrimas, podemos afirmar que certamente teremos a vitória, né? Tem um versículo lá em Salmos, diz que à noite a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse versículo ele faz referência à ressurreição de Cristo, mas também pode ser aplicado aqui. Mesmo na dor, Paulo tinha amigos com quem possa contar, e um desses amigos, Paulo faz referência ao nome Epafrodito. Sobre ele fala que ele era irmão, cooperador, companheiro nos embates e nos combates. E aí eu pego o ensino aqui de Paulo, né? Quando você chora, sente dor, você tem algum irmão, ou alguns, né? Algum cooperador, ou cooperadores, ou companheiro pronto, disposto a lhe ouvir, a desenvolver provisão para as suas necessidades, mesmo que materiais, ou necessidades emocionais ou espirituais. Como está o nível de relacionamento com seus irmãos? A abertura e a liberdade que vocês têm uns com os outros. Você tem amigos, você tem irmãos na fé, com relacionamentos bons e duradouros, que lhe ajudam na fé, que lhe ajudam no sofrimento. Como estão os seus relacionamentos? Meus irmãos, quando sofrer algum sofrimento sobre a sua vida, faça uma avaliação da natureza desse sofrimento que lhe alcança. Seu sofrimento está relacionado à sua fé
ou está relacionado a alguma negligência que você fez. O seu sofrimento é um choro de dor por causa do evangelho ou por causa das suas ambições pessoais ou suas negligências. Quando esse sofrimento vier, não se esqueça de transformar a sua dor em semeadura para o avanço do evangelho, para exaltar o nome de Cristo. Lembre-se, a minha vida, a sua vida é para a glória de Deus. Vamos ouvir agora um vídeo, né? Uma canção que nos faz pensar nesse tema para a nossa meditação. Coloque aí, meu irmão. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá. De glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer do pecado proteger. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, é teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá.
O que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Entenda que o sofrimento é algo natural da vida humana. Isso sempre vamos ter. Existe uma frase que diz assim, quem passou por esta vida e não sofreu, só passou pela vida, não viveu. Então o sofrimento é natural da vida humana, nós temos que ter essa compreensão. Segundo, saiba diferenciar o sofrimento por negligência, erro ou natural, com o sofrimento pela fidelidade ao Evangelho. A nossa alegria deve ser sofrer por causa do Evangelho. Em relação ao sofrimento pela negligência, erro, peça perdão ao Senhor e se corrija. Amém? E por último, em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você na caminhada. Deus nos ama e é por isso que Ele morreu por nós. Ele sofreu a nossa dor para que nós não sofrêssemos isso. Amém? Quero finalizar aqui, meus irmãos, deixando esse versículo com os irmãos, né? Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos juntos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero orar aqui para os irmãos. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos que o Senhor de antemão já tem preparado tudo o que é de bom para nós. Mesmo que às vezes possamos, em alguns momentos, passar pelo sofrimento, em Ti a vitória é certa e garantida. Porém, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou para que pudéssemos alcançar a salvação. Obrigado, Pai, louvado seja o Teu nome. E nesta manhã agradecemos pelo Teu infinito amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado e todos fiquem na paz do Senhor. Deixo com os irmãos mais uma música que eu selecionei para os irmãos para o seu deleite espiritual. Amém? E que todos fiquem na paz do Senhor. Roda aí, irmão. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde
lugar. Ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram